Olá, tudo bem? Voltei. Vamos à primeira pergunta então. Primeira pergunta que eu ouço bastante é: como é que você descobriu o autismo do Heitor? Né? O Heitor, eu descobri com 1 ano e 4 meses, faltava um dia para ele completar 1 ano e 5 meses, né? Foi o dia que a gente teve o diagnóstico mesmo. O Heitor, ele teve um desenvolvimento assim padrão para a idade dele, tá? Então o Heitor, ele engatinhou, ele sentou, ele se movimentava, ele era uma criança bem ativa, ele sorria bastante para as pessoas. Ele era aquela criança, eu costumo dizer que a gente ia no caixa do supermercado e a caixa dizia que bebê mais lindo, e ele já olhava e já dava aquele sorriso, então ele encantava. O caminho que ele percorria, ele encantava. Ele era uma criança muito feliz, né? E quando ele fez assim 1 ano, né, depois do aniversário dele de 1 aninho, eu comecei a perceber que o Heitor foi ficando apático, assim, sabe? Ele deixou de ser aquela criança alegre, feliz. Eu fui vendo que ele, aos pouquinhos, ele foi ficando mais, né, mais na dele. Não, ele não olhava tanto, ele não sorria tanto, mas isso também não foi assim a chave que girou para eu pensar que ele pudesse ter algo, sabe? O que eu percebia no Heitor também é que o Heitor, ele não dava tchau, né? Ele não dava beijinho, né? Com 9 meses, 10 meses, a criança já dá aquele tchau meio desengonçado, manda um beijinho. E na época eu ia toda segunda, quarta e sexta na minha mãe adotiva, que é minha tia. E ela dizia pra mim: esse menino tem alguma coisa, ele grita muito. Porque o Heitor, ele chorava bastante, e ele chorava e gritava muito, assim, sabe? E só que ela também não sabia, ela era uma pessoa de idade, ela tinha as experiências dela com outras crianças e ela percebia que ele tinha algo, só que ela não sabia o que era. E eu dizia assim: cada criança tem o seu momento, tem a sua fase, ele não chegou no momento dele de dar o tchau, nada me despertava. Só que assim, o meu marido chegava em casa e ele gostava muito de assistir o Pocoyo, né? Ele assistia o Pocoyo, ele ficava vidrado assim na televisão. E meu marido chegava e chamava ele: Heitor, Heitor, o pai chegou. E ele não olhava. Parecia uma criança surda, sabe? Só que mas o Heitor não é surdo. Aí o meu marido chegava assim, olhava pra ele via. Quando ele enxergava o meu marido, tipo, chegou agora. Só que não, ele já estava na porta e ele não dava atenção. E aos pouquinhos eu fui percebendo que ele tinha atrasos no desenvolvimento dele. Não motor, não era um motor, mas ele tinha um atraso. E o que era, né? Então um dia, eu tomando café da manhã e olhando aquela cena do Heitor em pé, assim, assistindo o Pocoyo ali, vidrado, sabe? Aí eu chamei, ele não me respondia. E eu fiquei pensando: o que o Heitor tem? O Heitor tem alguma coisa. Então, sozinha, tomando café da manhã, eu comecei a relembrar as características do Heitor desde que nasceu, depois de 1 ano, o que mudou, o que estava acontecendo com meu filho. Eu costumo dizer que eu tinha a sensação de eu estar perdendo meu filho, né? Eu estava perdendo o Heitor. E eu queria entender o que estava acontecendo. E aí eu fiquei parada, pensando, tomando café. E as características davam pro autismo, sabe? E eu assim: será autista? Aí fui pra internet. Quando eu fui pra internet, eram muitas características que batiam no Heitor, sabe? Ele não olhava nos olhos, ele parecia uma criança que não tinha audição. E aí eu fui fazendo testes com ele. Quando eu tirava o desenho, eu chamava, ele vinha. E aí eu comecei a observar e cheguei. Eu digo: olha, o Heitor, ele é autista. Aí foi um baque, assim, né? Será que é autista? E aí eu resolvi contar pro meu marido, né? Ele chegou em casa e eu disse: Dario, eu tô desconfiada de uma coisa. Aí ele: o quê? O Heitor, fui falando algumas características de coisas que o Heitor fazia, sabe? Quando tu chama, ele te olha. Não, ele foi me respondendo: tô desconfiada que o Heitor é autista. Não tem nada, ele não tem nada, ele é normal. Que é o que a gente mais escuta, né? Ele não tem nada, ele é normal. E aí eu fiquei assim, eu digo: não, ele tem alguma coisa e eu acho que é autismo. O que a gente faz? Agora vem as perguntas, né? O que a gente faz?
Quem que eu procuro? Quem dá diagnóstico de autismo? 6 anos atrás, né? Quem é que faz isso? Eu não tinha ninguém na família, não conhecia ninguém próximo, não tinha amigos, não sabia nada. Quem que dá o diagnóstico? Pra onde que eu levo? Quem que pode me ajudar? Essas são as perguntas. Foi aí que eu me senti perdida também, né? Então meu marido me acalmou, disse, não, ele não tem, mas ficou com aquilo na cabeça. E aí era de noite, a gente foi dormir e ele ficou pesquisando. Ele foi pra internet e ele disse que ele, de tudo que ele leu ali, né, os principais características de autista, ele disse que o Heitor gabaritou. Então se tinha 10 perguntas lá, o Heitor gabaritou, assim, foi pra 10, sabe? E aí no outro dia ele disse pra mim, Thay, vamos procurar um especialista porque eu acho que realmente o Heitor tem autismo. E aí a gente começou a função, acionamos o plano de saúde. E a internet, né? A internet ela é uma ferramenta muito boa para quem sabe usar. Então, quando eu fui na internet, eu perguntei, né? Quem que dá o diagnóstico de autismo? Então, veio um neuro. E eu tinha já ouvido falar do Eugênio Grilo, que eu considerava um neuro muito bom. E fui atrás dele, fui atrás do Dr. Eugênio. Essa fica pro próximo vídeo, então, como foi lá no consultório do Dr. Eugênio Grilo, como é que funcionou, como nós chegamos lá, como é que foi essa luta, mas pelo menos nesse momento o pai e a mãe, tá, que são as figuras fundamentais na vida dessa criança, já estavam desconfiados então do autismo, né? E aí a gente foi em busca desse profissional capacitado, desse médico, em busca desse diagnóstico. Conseguimos na primeira consulta, não conseguimos? Como foi a nossa conversa? Como foi lá dentro do consultório? Um beijo!